Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo uma aula de ciências. Então a gente vai observar aí qual o conteúdo da nossa aula. A nossa aula 86 aí que traz pra gente como título A Química entre Nós e o nosso objeto de conhecimento, importância e aplicação da química e da física no cotidiano. Então vamos lá iniciar a nossa aula. E a gente vai conversar um pouco mais sobre a química, né? A química está presente aí no nosso dia a dia, em diversas situações que a gente vai realizar aí no nosso dia a dia, né? A gente vai ter a presença aí da química, assim como também da física, que a gente vai falar daqui a pouco. Então a química ela vai estar presente lá na nossa cozinha, por exemplo, no nosso vestuário e também no nosso corpo. Agora a gente vai entender então o que é a química. Vamos observar esse conceito de química. O que é química? Aí na tela para você, a química pode ser definida como a ciência que estuda a natureza da matéria, suas propriedades e transformações. E como eu falei, ela está presente no nosso dia a dia em todos os materiais que nos cercam e em todos os seres vivos. Então, como a gente falou, né, a química ela vai estar presente em diversas situações do cotidiano e também no nosso corpo, como a gente observa aí nessa outra imagem que nós temos aí, ó, um esquema do nosso corpo humano para você observar. Nesse esquema aí você visualiza, né, os órgãos, né, o funcionamento interno aí do nosso corpo, para a gente entender que a química ela vai estar presente também no nosso corpo. Diversas reações que acontecem aí no nosso corpo, né, para que a gente possa ter energia, são reações químicas. Então, a partir da nossa alimentação, quando a gente consome ali um alimento, a gente vai precisar mastigar aquele alimento, né, ele vai precisar ser digerido. E todo esse processo de digestão é justamente para a gente transformar aquele alimento em nutrientes menores para que o nosso corpo possa absorver. E em todo esse processo a gente vai ter reações químicas, né? A gente vai ter ali substâncias atuando para que a gente possa absorver daquele alimento o nutriente que o nosso corpo precisa. E a partir daí a gente vai usar esse nutriente, né, como fonte de energia. E a gente tem mais reações químicas, né? Então, para a gente entender que a química ela vai estar presente aí no nosso cotidiano e também no nosso corpo, nessas reações ali que estão acontecendo constantemente. E não somente no nosso corpo, né, mas a química ela vai estar presente aí na natureza de um modo geral, também nos seres vivos, né, como a gente pode observar. Nessa imagem nós estamos aqui, ó, nesse cenário de floresta, né, a gente tem aqui árvores, plantas, nós temos a presença aí da luz solar. Então quando nós temos aí as plantas, né, as árvores expostas à luz solar, a gente tem aí esses vegetais realizando fotossíntese, né, que é justamente o processo onde esses seres vivos vão obter a sua energia para que eles possam crescer e se desenvolver. Então a fotossíntese ela vai ser aí também uma reação química, então a gente vai ter a química presente também nas plantas. Então olha só, a planta, né, para ela fazer a sua fotossíntese, ela vai precisar de 3 ingredientes básicos. O primeiro é a luz solar, né, como o nome já diz, a fotossíntese vem de luz, né, e produção. Então, além da luz solar, ela vai precisar da água, que ela vai retirar pelas suas raízes, né, do solo, e ela precisa também de gás carbônico que está presente aí no ar atmosférico. Quando ela tem esses 3 ingredientes, o que ela vai fazer? Ela vai realizar ali uma sequência, né, de reação, que é a fotossíntese, e a partir daí ela vai transformar essa energia luminosa que vem da luz solar em energia química para que ela possa se desenvolver, né? Então o vegetal ele vai crescer, né, como se fosse o seu alimento ali para que ele possa crescer e desenvolver. Então dessa forma aí também na natureza, nos seres vivos, né, a gente consegue observar a presença da química. E agora a gente vai ver aí alguns exemplos, algumas situações onde a gente encontra a química no cotidiano, né, que é o nosso tema aí da nossa aula. Então a gente vai observar, ó, a química no cotidiano, e o exemplo que a gente tem agora são os alimentos, né, que a gente conhece bastante, faz parte aí da nossa rotina, né, a gente precisa desses alimentos, como nós falamos, eles vão ser transformados ali em nutrientes, né, para que o nosso corpo tenha energia para a gente realizar todas as atividades do nosso dia a dia, como estudar, por exemplo. Estudar a gente vai precisar de energia, então a gente vai retirar essa energia aí dos alimentos. Então, olha só, desde o cultivo desses alimentos, a gente vai ter ali esse solo, né, para cultivar os alimentos, ele vai precisar ser tratado. Como é que a gente vai tratar esse solo? Geralmente a gente coloca ali um fertilizante, né, um adubo,
E esses fertilizantes, eles contêm ali alguns elementos químicos, justamente para tornar aquele solo mais fértil, para que o alimento ali, o vegetal, né, ele possa crescer, né, ser um vegetal ali mais bonito, e as pessoas consigam ali oferecer, né, vender, para as pessoas comprarem e consumir esses alimentos. Então, a gente tem aí nos alimentos, desde o seu cultivo, até quando a gente vai consumir esses alimentos aí, a gente vai estar retirando esses nutrientes, acontecem ali processos químicos no nosso corpo para que a gente possa obter essa energia. Então, todos os alimentos aí a gente vai poder ter essa energia que vai ser transformada, né, para que a gente possa se desenvolver. Então, todo o processo ali da alimentação também está relacionado com a química, né? Até mesmo os processos de industrialização, né, os alimentos que a gente compra ali nos supermercados, por exemplo, todos eles passaram por algum tipo de processo químico para que eles possam ser industrializados, embalados, né? Muitas das vezes são adicionados alguns conservantes, né, para que esse alimento não estrague. Também, ainda falando sobre o cultivo, são adicionados alguns pesticidas, né, para que algumas pragas, né, alguns insetos não consumam ali aquele vegetal e ele não fique feio, né, para que a pessoa queira comprar aquele alimento mais bonitinho, aquele vegetal mais bonito, né? Então, dessa forma, a gente observa um pouco aí da química relacionada com a nossa alimentação. E agora nós vamos observar alguns outros exemplos aí da química no nosso cotidiano, né? A gente falou de alimentos, agora a gente vai observar, né, que a química ela também vai estar presente nas nossas roupas, né? A roupa que você está usando agora, né, na camisa que eu estou vestindo, até mesmo no tênis que você calça aí para ir para a escola, por exemplo, a química ela vai estar presente. A gente vai ter, por exemplo, a mistura de algumas fibras, né? A gente vai ter fibras naturais, como a lã e o algodão, com fibras sintéticas, né? Essas fibras sintéticas elas foram produzidas ali a partir de processos, né, que o homem pôde desenvolver, como o nylon e o poliéster, né? Então, algumas roupas elas vão ser misturadas ali algodão e poliéster, por exemplo. Pode observar na tua etiqueta de alguma roupa, por exemplo, tem ali 50% algodão, 50% poliéster. Então, você tem ali a mistura de fibras naturais, que é o algodão, e fibras sintéticas, né, que são aquelas artificiais ali que foram produzidas pelo homem, no caso do poliéster ou até mesmo do nylon. Então, dessa forma, a gente observa, né, que a química vai estar presente ali na roupa que a gente está usando, né, não somente nas camisas, nas calças, né, no tênis, como eu falei, a borracha do tênis, ela pode ser natural, né, aquela que foi retirada ali do látex, ou sintética, feita a partir do petróleo. Então, dessa forma, a gente observa também muita química aí nas roupas que a gente está usando. Além disso, a gente vai observar aí a presença da química, né, na saúde. Olha só, a indústria farmacêutica aí deve muito à química ali pelo desenvolvimento, né, de alguns remédios, né, alguns medicamentos que vão ser utilizados ali para tratar algumas doenças. Muitos desses remédios ali têm algumas fontes, né, que são naturais, são retirados de algumas plantas, mas eles passaram ali por diversos processos químicos, né, para que pudesse se obter esse medicamento. Então, muita da saúde ali se deve à química, né, porque são utilizados ali medicamentos, a gente tem ali a produção desses medicamentos que as pessoas vão consumir, né, vão utilizar para tratar algumas doenças. Além disso, a gente vai observar também a presença da química relacionada aí com o desenvolvimento ecológico e tecnológico. Olha só, você está observando aí na imagem, nós temos celulares, né? Os celulares são muito utilizados hoje em dia, basicamente todo mundo ali tem um aparelho celular, e aí a gente observa, né, que nesses celulares tem também a presença da química. Por exemplo, na bateria do telefone celular, a gente vai ter um composto químico lá, um elemento químico que é o lítio, né, que é o que vai fazer reações ali para que o seu celular possa estar funcionando também. E aí a gente tem também o desenvolvimento ecológico, né, porque muitos equipamentos ali estão sendo utilizados, né, para que essas pessoas ali que usam bastante elementos químicos, né, aliás, produtos tecnológicos, não venham a poluir o meio ambiente, porque a gente sabe que esses aparelhos, com determinado tempo, eles perdem a sua utilidade, né? Então, muitos já utilizam ali na sua composição elementos que não vão trazer prejuízos para o meio ambiente. Além disso, a gente pode observar, e um outro exemplo da química no cotidiano, são elementos que a gente encontra aí na nossa casa, né, na cozinha de casa, por exemplo, como o sal de cozinha, né? Tenho certeza que você já utilizou ali, se você já colocou um salzinho ali na batatinha frita, por exemplo, ou na sua comida, esse sal de cozinha, né, ele também passou ali por alguns processos, ele é a união de outros elementos químicos para se formar o sal de cozinha. Então, assim, a gente tem também a química na nossa cozinha. Além disso, a soda cáustica, que é um outro exemplo,
E a acetona, aposto que a mãe de vocês, ou até mesmo as meninas aí tem a acetona, que é o famoso removedor de esmalte, né? Ela vai ser utilizada para tirar os esmaltes ali das unhas, tá bom? Então a gente observa aí a química também no cotidiano nesses elementos. Como nós já sabemos, né, a química está presente aí no nosso meio ambiente e o avanço aí industrial, né, o progresso ali das indústrias e também a ganância do homem pode prejudicar o meio ambiente, né, utilizando ali esses processos químicos, né, que muitas das vezes a queima, né, de combustíveis fósseis, ela pode lançar poluente no ar atmosférico, como a gente está vendo aqui, ó, sendo lançado dessas chaminés. Então isso aí pode ser um pouquinho prejudicial ali para o nosso ambiente. Só que atualmente, algumas das empresas, né, com o avanço ali da ciência e da tecnologia, elas já estão desenvolvendo ali meios, né, de lançarem menos poluentes ali no ar atmosférico, né? Já existem processos ali para que seja menos poluente, menos agressivo ali para o meio ambiente. Então, dessa forma, a gente fala um pouquinho ali sobre a química e o meio ambiente. E aí, como nós vimos nessa nossa aula, a gente ia falar sobre química e física, né? A gente também vai ter a presença aí da física no nosso cotidiano. Antes da gente falar um pouco da física, vamos entender aí um pouco, vamos ver o conceito de física. A física é uma ciência natural que estuda as interações entre matéria e energia. Ela estuda os fenômenos mais fundamentais da natureza, desde os mais elementares até os mais complexos. Através das leis da física, podemos compreender o simples fato de caminharmos e até mesmo o movimento das galáxias, né? Então, dessa forma, a gente tem aí a física também presente no nosso cotidiano e assim a gente pode entender melhor como que é o funcionamento e, aliás, o conceito, né, de física. E aí nós temos alguns fenômenos da natureza, né, que são estudados pela física, né? A gente tem até a importância da física nesses fenômenos, porque, além disso, o homem pode estudar esses fenômenos e prever quando eles podem acontecer. Como, por exemplo, nós vamos ter aí os terremotos, né, que são os tremores de terra, os furacões e também os tsunamis. Vamos observar agora mais exemplos aí da física no cotidiano. A gente tem algumas situações aí bem comuns no nosso dia a dia, né? Nessa primeira imagem que você está observando aí em cima, a gente tem pessoas, né, na balança. Quem nunca subiu numa balança ali para se pesar, né? A gente fala se pesar, mas o certo, né, de acordo com a química, é você medir a sua massa, porque o que a balança está informando ali, ó, é a sua massa em quilogramas. Então você vai saber qual é a sua massa. Outra situação, né, que nós temos ali relacionadas com a água, muitas das vezes a gente sabe que a gente não pode mexer ali numa tomada quando a gente estiver molhado. E outro exemplo é aqui, ó, nós temos acidentes de carro. A gente sabe, né, que as ruas, as vias, as estradas, elas têm um limite de velocidade. E tudo isso foi um estudo ali da física. Se você ultrapassar aquela velocidade, pode acontecer acidentes. Então é importante a gente saber um pouco mais ali da física no nosso cotidiano. E agora a gente vai praticar um pouquinho aí no nosso aplicando. E agora nós temos a nossa questão do aplicando que traz aí o seguinte: fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, aquele no qual ocorre uma reação química. Baseado nesta informação, analise as proposições julgando-as certas, com letra C, ou erradas, com a letra E. São fenômenos químicos. Alternativa A, a precipitação da chuva. Alternativa B, a queima do gás de cozinha. Alternativa C, a formação do gelo dentro de um refrigerador. E alternativa D, o processo de respiração animal e vegetal. E aí, já conseguiram identificar quais estão certas, quais estão erradas? Então, vamos rapidinho aí para a nossa resolução. Nós temos, então, o seguinte, né? Você pode observar. Olha só, nós vamos ter agora o nosso gabarito. A gente observa ali quais estão corretas e quais estão erradas. Então, a primeira, ela está errada, a precipitação da chuva. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda, né, a letra B, a queima do gás de cozinha, também é um processo químico, tá certo? Letra C, a formação do gelo dentro de um refrigerador, está errado, né? Já não é um processo químico. E na letra D, o processo de respiração animal e vegetal está certinho. Vamos ver então o comentário da nossa questão. Nós temos aí, ó, o seguinte: a queima do gás de cozinha e o processo de respiração animal e vegetal são fenômenos químicos. Muito bem, parabéns aí a quem acertou. Quem acertou, essa foi a nossa questão do aplicando. E vamos agora para as nossas considerações finais. E vamos agora relembrar o que nós estudamos nessa aula. Nós falamos ali sobre a química e física no cotidiano. A gente pôde observar aí, ó, a presença da química e da física nos seres vivos. A gente viu que o nosso corpo ali está realizando atividades, né, para a gente gerar energia.
Nós falamos também sobre os elementos da natureza, que são importantes ali o estudo da física, né, para a gente entender os fenômenos. Falamos também sobre os fenômenos físicos, né, que estão relacionados ali com os fenômenos da natureza também, e nós pudemos ver o desenvolvimento econômico e tecnológico, onde a gente tem a presença ali da química e da física também nesses equipamentos. E não se esqueça, siga nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital, e se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Agradeço aí a todo mundo que acompanhou a nossa aula. Um abraço e até a próxima.